Bom, bom dia, senhoras e senhores deputados, servidores da casa, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Com a graça de Deus, declaro aberta essa sessão solene, de acordo com o regimento interno da casa, convidando os deputados Paulo Dantas e Davi Davino para compor a mesa. E, neste momento, eu convido para fazer parte da mesa o representante do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o desembargador Washington Luiz. Representando o Ministério Público do Estado de Alagoas, queremos convidar o Subprocurador-Geral de Justiça, doutor Márcio Roberto. Representando a Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas, o desembargador Ricardo Melro, convidamos o nosso doutor Carlos Eduardo Monteiro, subdefensor. Neste momento, quero designar uma comissão formada por 3 deputados para introduzir ao plenário deste Parlamento Estadual o nosso governador do Estado, o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filhos, e convido o deputado Marcelo Beltrão, deputado Francisco Tenório e deputada Ângela Garrote para fazer a introdução do mesmo a esse plenário. Registrando aqui a chegada do nosso governador do Estado, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho. De acordo com o disposto no artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Estadual, declaro instalados os trabalhos do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, com fundamento legal no artigo 69, que a Assembleia diz o seguinte: a Assembleia Legislativa reúne-se-á anualmente na capital do Estado, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Nós iremos solicitar, conforme procedimentos regimentais, a execução do hino. Mas antes eu queria pedir aos senhores deputados que a gente fizesse, assim, uma homenagem deste parlamento. Ontem nós sabemos que o presidente da casa, o presidente titular deste parlamento, teve a perda de sua mãe. Então eu queria pedir, todos de pé, um minuto de silêncio, em homenagem à mãe do nosso presidente.
Queria solicitar da assessoria que se providenciasse a abertura das janelas para que a banda da Polícia Militar pudesse fazer a execução do nosso hino nacional, todos novamente de pé, para dar início à execução do hino nacional. Neste momento, seguindo as normas mentais, concedo a palavra ao governador do Estado, excelentíssimo senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filhos, para que apresente a mensagem governamental com o plano de governo de acordo com o disposto no artigo 107, item 8º da Constituição Estadual. Então, com a palavra, excelentíssimo senhor governador do Estado. Tá. Tudo bem. Obrigado. Senhor presidente, deputado Galba Novaes, em cumprimento ao mandamento constitucional, faço hoje a entrega da mensagem à Assembleia Legislativa e peço ao senhor para fazê-la constar nos anais dessa casa. Peço aos deputados presentes licença para fazer este pronunciamento escrito de maneira improvisada, mais leve para a reunião do momento. Portanto, eu queria saudar o nosso presidente desta sessão, deputado Galba Novaes, que substitui o presidente da casa, deputado Marcelo Vitor, por motivo de falecimento da sua mãe. E eu queria, então, nesse momento, deixar o meu abraço de solidariedade à família do deputado Marcelo Vitor e os meus mais sinceros sentimentos pela passagem da mãe dele. Quero saudar o nosso desembargador, Washington Luiz, que neste ato representa o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Tutimé Zairan. Muito obrigado pela presença. Queria saudar também o Procurador-Geral de Justiça em exercício, Dr. Márcio Roberto Tenório.
Saudar o primeiro secretário desta casa, deputado Paulo Dantas. Saudar o segundo secretário desta casa, deputado Davi Davino. E saudar o senhor Carlos Eduardo Monteiro, que é subdefensor público geral do Estado. Agradecer a presença dos deputados Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Tarcísio Freire, Jó Pereira, Antônio Albuquerque, Davi Maia, Léo Loureiro, Bruno Toledo, Silvio Camelo, Marcelo Beltrão, Inácio Loyola, Ricardo Nezinho, Fátima Canuto, Cibele Moura, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Gilvan Barros, Dudu Ronalça e Jairzinho Lira. Acho que citei a todos. Demais autoridades presentes, convidados e a imprensa. Queria dizer, senhor presidente, que quero dividir este pronunciamento em duas partes. Uma parte para falar um pouco de 2019 e na segunda parte para falar um pouquinho dos desafios de 2020. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a relação institucional profícua entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Num ambiente democrático complexo que vive o Brasil, Alagoas tem dado exemplo ao país. Exemplo de capacidade reformista, de capacidade inovadora, de relação profunda que permite que o nosso Estado encontre os caminhos para melhorar a vida das pessoas e a nossa própria reputação como trabalhadores em defesa dos avanços da qualidade de vida do nosso povo. Isso não é simples, isso não é automático. É por isso que na democracia existe os pesos e os contrapesos para balancear. Mas aqui em Alagoas, nós juntos, encontramos um caminho a seguir que tem garantido ao Estado avanços consecutivos, avanços sequentes. E por isso eu inicio as minhas palavras fazendo este agradecimento, presidente Galba, para dizer, desde logo, que qualquer Estado precisa, para enfrentar os seus desafios, possuir solidez fiscal. Não existe enfrentamento aos problemas se o Estado não estiver sólido do ponto de vista fiscal, se o Estado estiver quebrado. E a gente, hoje, é considerado um dos estados mais sólidos do Brasil. E isso vem se materializando, de fato, ano a ano. Ocorreu em 2018, quando fomos um dos que mais investimos no Brasil, e ocorreu de novo em 2019. Em que Alagoas foi o segundo estado do Brasil que mais investiu recursos públicos vis-à-vis a sua receita corrente líquida. O primeiro foi o Ceará e o segundo foi o estado de Alagoas. O estado de Alagoas investiu mais de 8% da sua receita corrente líquida na melhoria da saúde, da segurança, da educação, na melhoria da nossa infraestrutura e, portanto, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu inicio falando um pouquinho de 19, dos avanços que tivemos na saúde. Entregamos, presidente, o Hospital da Mulher, que já fez mais de 1.000 partos e mais de 3.000 cirurgias desde que foi aberto até aqui. Esses dias, eu fui convidado, estava voltando de Brasília, fui convidado a visitar pela família o bebê de número 1000 do Hospital da Mulher. Quando eu cheguei, que pousei aqui, infelizmente ela já tinha tido alta, deputado Paulo Dantas, porque o hospital precisa produzir. Mas 1.000 crianças já nasceram lá. Antes, nasciam certamente em condições piores. Mas entregamos também 2 unidades de pronto atendimento na capital. Uma delas que leva o nome do pai do nosso presidente Galba Novaes, no Tabuleiro do Martins, que vem também trabalhando fortemente para atender as pessoas. Ainda fortalecemos a atuação regional, as unidades de resgate, o trabalho, e aí eu quero fazer uma referência aqui, o trabalho de resgate aéreo de Alagoas hoje é referência nacional. Recentemente, resgatou o ex-deputado Marquinho Madeira
na cidade de Maragogi, num dia que ele foi acometido de um mal súbito e foi trasladado diretamente para o hospital em Maceió. Fatos como esse, e aí eu registro um ex-parlamentar, mas que ocorrem diariamente com o cidadão comum em Alagoas. Diariamente. Nas estradas, as pessoas que precisam ser transferidas. Quem se recorda como estava o SAMU quando nós assumimos e como está o SAMU hoje, pode constatar isso. Então o ano de 2019 foi um ano muito profícuo, mas eu queria dizer, deputado Galba, que o ano de 2020 será ainda mais, porque nós vamos entregar dos 5 hospitais que estávamos a construir, um foi entregue. Os outros 4, o Hospital Metropolitano, o maior investimento da história da Alagoas em saúde, vai ser entregue esse ano, no mês de junho, o maior equipamento hospitalar da história do nosso estado. Na quinta-feira, por solicitação da bancada federal, eu vou fazer uma visita. Depois, presidente, gostaria de convidar a Assembleia Legislativa para, antes da inauguração, fazermos juntos uma visita ao Hospital Metropolitano para que todo mundo possa observar com seus próprios olhos, fazer suas próprias críticas, sugestões, para que a gente avance, mas, sobretudo, conhecer de perto aquele equipamento. E vamos entregar também o Hospital Regional do Norte de Alagoas, localizado na cidade de Porto Calvo, que vai atender toda a região. Esses 2 equipamentos serão fundamentais para estruturar melhor a saúde, para aumentar a resolutividade do Estado e para atender o cidadão no interior sem precisar que ele venha para a capital com qualquer problema, o que superlota os hospitais daqui e dificulta a vida das pessoas. De maneira, presidente, que outros investimentos teremos também, como, por exemplo, a renovação e a reabertura completa do Hospital Ibigato de Rio Largo, novas UPAs na capital, a unidade de tratamento intensivo do Hospital do Sertão, lá em Santana do Ipanema, e o andamento das obras que serão entregues em 2021. Porque um outro grande avanço, deputada Jó Pereira e deputada Antônio Albuquerque, é que no ano de 19, nós pulamos dessas obras, algumas estão prontas para serem entregues e as outras serão entregues no ano de 2021. Esse é o maior conjunto de investimentos da história da saúde pública de Alagoas. Mas isso não significa que a nossa saúde não precisará de outros investimentos. Obviamente precisará, mas essa base será uma base ampla e nova para que a gente possa melhorar o atendimento em saúde às pessoas do nosso estado, que é uma das principais demandas. Eu queria, presidente, falar também dos avanços da educação. Ontem lançamos o novo programa Escola 10, ampliando o escopo do programa Escola 10. Os senhores se lembram, o programa Escola 10 em Alagoas, ele tratou na sua primeira fase do ensino médio, que é responsabilidade do Estado, e do fortalecimento do ensino fundamental, que é, sobretudo, responsabilidade dos municípios, apesar do Estado ter uma pequena parcela dessas matrículas. Os municípios tiveram um grande avanço. E aqui eu queria fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa por ter, primeiro, transformado um programa Escola 10 em programa de Estado com a aprovação da lei. E segundo, pela disponibilização dos recursos que foram pagos àqueles municípios que atingiram as metas. Nada funciona mais em governo, e é isso que eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos, do que o estabelecimento de metas e, para o seu cumprimento, o pagamento de prêmios. Porque você estimula o bom gestor a mostrar a sua capacidade e a levar um benefício para a sua cidade. Alagoas era, apesar de termos algumas localidades no estado de excelência, mas a gente era, no âmbito municipal, o penúltimo estado em qualidade da educação dos municípios do Brasil. Tínhamos algumas ilhas, por exemplo, eu faço aqui 2 referências importantes. Uma ao deputado Marcelo Beltrão, que foi no passado secretário estadual de Coruripe
e depois prefeito de Jequiá da Praia, e colocou as duas cidades como referência do estado de Alagoas em qualidade da educação no ensino fundamental. E a outra, a deputada Jó, em que a sua irmã, prefeita Pauline, também fez um grande trabalho em Campo Alegre, fazendo aquele município avançar bastante. Mas não era a regra do estado. A regra era exatamente o contrário disso. E agora, Alagoas foi, durante esse ciclo passado, senhor presidente, o estado que mais evoluiu em educação no Brasil, à exceção do Ceará, que tem um trabalho na educação reconhecido internacionalmente e feito há muito tempo. E o ensino médio, nós éramos o último do Brasil, o pior estado em qualidade do ensino médio do país. E pior do que isso, só tem uma coisa. Aí outro dia eu falei isso, presidente, eu disse, tem uma coisa pior do que ser o pior. É ter sido o pior em todos os levantamentos feitos pelo governo federal. Nós nunca tínhamos mudado de posição, deputado Jairzinho, deputado Gilvan. E agora, Alagoas saiu de 26º para 16º colocado. No ano passado teve prova SAEB e nós estamos, deputado Silvio Camelo e deputado Dudu Ronalson, muito animados para, ainda esse ano, com o resultado que sairá em outubro, quem sabe, colocar Alagoas entre os 10 melhores estados em segundo grau do Brasil. Mas o programa Escola 10 foi ampliado, com 2 novos braços. Ontem, alguns deputados estiveram lá, o presidente Marcelo, pelas mesmas razões de não estar aqui hoje, também não pôde ir, Marcelo Vitor, mas o deputado Marcelo Beltrão falou ontem num grande evento em nome da Assembleia Legislativa, dizendo que, garantindo que professores, servidores, prefeitos, o governo do estado contasse com o apoio dessa casa, senhor presidente. E eu queria dizer hoje aqui que é fundamental o apoio dessa casa, para que essas políticas funcionem, porque agora vamos cuidar também da qualidade da alfabetização. Só esse ano serão, deputado Davi Maia, 80 mil crianças que estarão nas escolas estudando para aprender a ler e a escrever. E se nós conseguirmos juntos garantir isso, que elas aprendam a ler e a escrever, nós estamos garantindo uma outra coisa. As próximas portas da vida, elas abrirão com mais autonomia. Esse é o fundamental papel da educação. E o outro programa, além de cuidar da alfabetização, deputada Flávia, deputada Ângela e deputado Ricardo, nós lançamos um programa, ainda sem todo o seu escopo, porque eu vou mandar uma lei para esta casa, e esta casa vai fazer um amplo debate, que é o programa Vem que dá tempo. Ele significa trazer de volta os jovens que por alguma razão saíram da escola. E no ensino médio, inclusive, o Estado se propõe a remunerar o cidadão que possa voltar para a escola, porque muitas vezes quem concorre com a escola é o trabalho. E o cidadão sem renda não tem condição de estudar. Então a gente vai colaborar para criar um ambiente para que a gente traga mais gente para as escolas, tanto o Estado quanto os municípios. E eu queria dizer que a opinião da Assembleia Legislativa, o conhecimento da Assembleia Legislativa com essas causas, eu me lembro de ver recentemente a deputada Cibele Moura rodando as escolas de Alagoas para ver as dificuldades, apresentar soluções conjuntas, certamente contribuirá para aperfeiçoar este programa. Mas eu queria, presidente, aproveitar para falar um pouquinho de segurança pública. O ano de 2019 foi o ano menos violento em Alagoas no período recente. Nós tivemos uma forte redução de violência no estado. Agora, queria falar para os senhores aqui um dado. Maceió, no ano de 2012, chegou a ter 110 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. A nossa capital. O estado, no máximo, chegou próximo de 80 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. O que acontecia, deputado Galba? A nossa capital, estado Paulo Dantas, puxava a violência do estado para cima. Muito bem. De uns tempos para cá, Maceió passou a ser uma das capitais do Brasil que mais reduzem violência. A violência, que já foi um dia 110 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, caiu, deputado Ivan, no ano de 2019 para exatos 29,9 homicídios
para cada grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, menos de 1/3 do que já fora a violência aqui. E o Estado, pouco mais de 30 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, neste momento, deputado Galba, a nossa capital, antes marcada como uma das capitais mais violentas do planeta, puxa a violência de Alagoas para baixo. Tem menos violência do que a violência difusa no interior. Mas muito próximos os dois, um 29 e outro 30. Isso significa dizer que a política também é ampla em toda Alagoas. Agora eu queria falar uma coisa para os senhores, que ao longo dos últimos dias, deputado Francisco Tenório, deputado Inácio, deputado Antônio Albuquerque, talvez Ricardo Nezinho, mas esse já mais novo, mas os mais longevos nesta casa, se lembram da violência, por exemplo, da década de 90. Foi quando começou a escalar a violência. Mas na década de 90 teve um fato muito interessante no governo Manuel Gomes de Barros, que foi, doutor Márcio, desembargador Washington Luiz, o desbaratamento da gangue fardada. Naquele momento do desbaratamento da gangue fardada, foi a primeira involução de violência, a primeira queda de violência em Alagoas. E depois dali, a violência voltou a crescer gradativamente e cresceu muito aceleradamente no século XXI. Mas hoje, deputado Galba, a nossa capital tem o menor índice de violência dos últimos 30 anos. Considerando toda a década de 90, os 10 primeiros anos do século XXI e agora a segunda década do século XXI. Nesses 30 anos, o ano menos violento da nossa capital no que concerne a homicídios, a mortes, foi o ano de 2019. É um resultado muito importante, muito significativo para nós. Não quer dizer tudo, porque em segurança pública, certa vez um ex-secretário do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, disse que todo dia é segunda-feira. Hoje é terça, mas na segurança todo dia é segunda. O que é que ele quis dizer com isso? Todo dia é dia de luta, de reprimir o crime, de enfrentar bandido, de fortalecer as polícias, de manter o Estado preparado para esse enfrentamento. De maneira que o nosso trabalho conjunto é fundamental. Nos próximos dias chegarão aqui vários projetos no âmbito da segurança. O primeiro deles é a reestruturação da carreira de delegado e também o projeto que vai reestruturar a carreira de policial civil para que a gente possa fazer novos concursos públicos, garantindo a entrada de novos profissionais na carreira. Portanto, esse trabalho é também fundamental. Mas, presidente, eu queria falar mais duas coisas para me encaminhar para o final. Duas áreas importantes. Primeira, a infraestrutura e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico do estado de Alagoas. A área da infraestrutura, eu queria agradecer à Assembleia Legislativa pela autorização de crédito que fez ao Estado e pelo fortalecimento da nossa arrecadação e redução de despesa, que permitem hoje a Alagoas fazer fortes investimentos. Nós estamos construindo o maior conjunto de rodovias da nossa história e estamos duplicando a nossa capital, Arapiraca. Em breve, vamos iniciar, deputado Ricardo Nezinho, deputado Tarcísio Freire, a duplicação de Arapiraca a São Sebastião, de Arapiraca a Palmeira, concluir a duplicação de Arapiraca a Maceió e iniciar a duplicação de Arapiraca até o Alto Sertão de Alagoas, até Delmiro Gouveia, passando por Major Isidoro, Olho d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado, até Delmiro. É o maior conjunto de investimentos em rodovias da história do Estado, numa ampla parceria com a Assembleia Legislativa e com o Congresso Nacional. Nesse âmbito, capitaneado sobretudo por duas pessoas, que eu não poderia ser injusto aqui e não nominá-las. Um é o senador Renan, que viabilizou 100 milhões de reais em Brasília para a gente duplicar a L101 Norte, obra que está indo para a licitação ainda agora no mês de fevereiro. E o outro, o ex-ministro dos Transportes e hoje secretário de Infraestrutura do Estado, Maurício Quintela Lessa,
e viabilizou recursos importantes, como os recursos para o viaduto da Polícia Rodoviária Federal, que anda a passos larguíssimos e será entregue também em junho desse ano. Obra marcante para Alagoas, porque vai resolver o principal gargalo de trânsito do estado, sobretudo na entrada e na saída da nossa capital. Queria fazer um agradecimento também ao deputado Davi Maia, que modernizou a legislação para concessão na área de abastecimento d'água e saneamento em Alagoas. Nós vamos publicar nos próximos dias, deputado Galba Novaes. O deputado Davi apresentou o projeto, mas a Assembleia inteira o aprovou. E nós vamos, nos próximos dias, publicar o edital para concessão na região metropolitana da Casal, o que garantirá a Alagoas duas coisas: o maior volume de investimento já visto no estado para ampliar abastecimento d'água e esgotamento sanitário sem aumentar a tarifa para o consumidor. E essas são as regras básicas do projeto. Isso vai fazer com que Alagoas, deputado Galba, depois de reduzir a violência, faça o investimento mais importante para o fortalecimento do turismo, que é avançar em esgotamento sanitário. E uma vez, uma pessoa da minha família me perguntou, mas por que não se faz os investimentos necessários pela própria companhia Casal? Aí eu fiz uma conta para a pessoa. De 2000 a 2015, senhoras deputadas e senhores deputados, Alagoas investiu mesmo, cavando buraco, botando um cano e fazendo ele funcionar, só 50 milhões em esgotamento sanitário. De 2000 a 2015, em 15 anos, 50 milhões. Como a gente precisa de algo em torno de 2 bilhões para fazer o esgotamento sanitário e o abastecimento d'água só na capital, isso representa um ciclo de 20 vezes o período de 15 anos no ritmo de investimento pretérito. O que isso significa dizer? 20 vezes 15 anos dá 300 anos. É como se a gente estivesse montando numa caravela, ou próximo disso, lá de Pedro Álvares Cabral, e rumando ao Brasil. Ou seja, daqui a 300 anos, o mundo estará completamente diferente. Nós não podemos esperar esse período. Algumas tarefas que o Estado se mostrou incapaz têm que ser entregues a quem tem capacidade de fazê-lo. Então, esta casa, senhor presidente, ela deu uma grande demonstração de modernização do arcabouço legal, de preocupação com os problemas de Alagoas, fazendo isso. E eu queria finalizar alguns assuntos que venho tratar hoje com a Assembleia Legislativa para tratar aqui de desenvolvimento econômico. O Brasil, em 2019, certamente em 2018, todos nós, os senhores a tomar posse, eu a tomar posse para o segundo mandato à frente do governo do Estado, esperávamos que o ano de 2019 fosse o ano da retomada econômica do país. Que o Brasil reencontrasse um caminho para a geração de emprego, para a dinamização da economia. Algumas coisas ocorreram, houve virtudes no campo federal, como, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, mas o Brasil não reencontrou o crescimento. O PIB, o ano passado, cresceu nacionalmente próximo de 1%. Um país como o Brasil não pode crescer próximo de 1%, porque nós temos uma população jovem com forte capacidade de trabalho. Aqui em Alagoas, nós crescemos 2,44% e precisamos também crescer mais, presidente. Por isso, nós vamos intensificar os investimentos do Estado esse ano, quem sabe assumir a ponta da tabela dos estados que mais investem no Brasil esse ano. Essa é a nossa meta, o nosso trabalho. Isso vai fortalecer mais a nossa infraestrutura e as nossas condições para atrair negócios. O ano passado nós sofremos, Alagoas, com o problema que viveu a Braskem e as pessoas que residem no Pinheiro, no Mutange e nos bairros adjacentes. A Braskem interrompeu durante um grande período a sua produção, vai voltar a produzir ao longo de 2019.
em lugar que não afeta as pessoas. Primeiro importando o sal. E depois, se tiver de explorá-lo, que o explorem em áreas não habitadas. Porque em áreas habitadas não há mais espaço. Eu queria parabenizar o Ministério Público Estadual pelo trabalho, doutor Márcio, em defesa do direito do cidadão e, sobretudo, pelas vultosas indenizações que estão sendo pagas, uma das maiores da história desse Estado. Então isso precisa ser também, presidente, resgatado, porque todos nós juntos, classe política, estivemos a discutir e a debater esse tema ao longo do ano passado. E no campo do desenvolvimento econômico, com a retomada dos trabalhos, eu acredito que nós vamos deixar de correr o risco de perder também uma atividade econômica importante para a geração de empregos no nosso Estado. Além disso, queria registrar o turismo. Quem anda pelas ruas de Maceió ou por Alagoas tem visto o Estado batendo recordes de recepção de turistas. Isso pela concessão do aeroporto. O grupo AENA vai assumir definitivamente agora em fevereiro, com fortes investimentos, pela redução da violência e pelo aumento da divulgação do nosso Estado, tanto nacional quanto internacionalmente. Além de batermos recordes de voos nacionais, conquistamos novos voos internacionais. Agora, no mês de junho, receberemos o primeiro voo da TAP, trazendo portugueses direto para Maceió. Isso, senhor presidente, merece ser registrado aqui, porque é um fato histórico, inédito. Nunca houve na história de Alagoas uma ligação com o velho continente direta para a nossa capital. De maneira que eu estou muito confiante que esse ano, no campo do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, a gente encontre um bom caminho para Alagoas. E eu tenho refletido muito, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e a totalidade dos senhores me conhecem bem hoje, né? Depois de 5 anos aqui, cada dia me conhecem melhor. Eu estou ficando com mais cabelos brancos e, ao mesmo tempo, menos cabelos. É uma contribuição muito ruim para o cidadão. O cara vai ficando com os cabelos que sobram brancos, deputado Antônio, e cada vez com menos cabelos na cabeça. É assim que eu estou me sentindo. Mas também estou engordando, estou vivendo transformações. Mas nem tudo é assim. Eu tenho aumentado também os meus momentos de reflexão. E a minha reflexão principal nesse momento, presidente Galba, é a seguinte: é como fazer um segundo governo, depois de ter tido no processo eleitoral 77,3% dos votos melhor do que o primeiro. Essa é a minha reflexão. Para isso precisa muito trabalho, mais dedicação ainda e engajamento da equipe. Precisa espírito de liderança, senhor presidente, permanente, vigilante, redobrada. E precisa também os ventos externos soprarem em ares mais capazes de levar o nosso barco. Governar é abrir a vela. Se o vento de prosperidade estiver forte, até a velinha pequena carrega bem o barquinho. Se o vento estiver fraco, a gente tem que ampliar o tamanho da vela para o barco andar mais rápido. Mas o que é esse vento? Esse vento são os componentes econômicos alheios à nossa vontade. Por exemplo, o crescimento internacional. Por exemplo, um bom entendimento da China com os Estados Unidos. Por exemplo, o fim dessa crise do coronavírus. Por exemplo, também fazem parte desse vento, deputado Galba, componentes domésticos. Uma boa relação institucional entre governos e o presidente da República, serena, sensata, colaborativa e, se possível, até generosa, para que todos trabalhem junto em defesa do país. Faz parte desse vento a retomada econômica do Brasil.
Se ela acontecer, o vento sopra mais forte e o nosso barco vai mais longe. Então eu queria dizer aos senhores que diante desse cenário que se apresenta, eu me coloco otimista. Eu acho que o Brasil vai melhorar. Eu sinto que o mundo vai melhorar. E a nossa vela estará aberta para levar Alagoas mais longe. Agora não imaginem os senhores que quem abre essa vela é o Renan Filho, governador do estado. Não é. Somos todos nós. Porque nós estamos, presidente, no mesmo barco. Não podemos deixar o convés furar. Precisamos trabalhar junto. Se o vento parar, cada um pega o seu remo, para que a gente possa remar juntos e levar Alagoas mais longe. Portanto, na abertura do ano legislativo, eu faço aqui uma conclamação à Assembleia Legislativa. Vamos ter um ano profícuo, de trabalho, de diálogo, de debate, às vezes acalorado, por opiniões diferentes, mas sempre sabendo que nós estamos no mesmo barco. E aí, presidente Galba, eu queria fazer um apelo, porque me comprometi com algumas pessoas em fazê-lo aqui hoje. Um apelo para que a gente, no início desse ano, aprove o rateio para os professores do estado de Alagoas. E sobra de recursos. Por quê? Obviamente, a Assembleia Legislativa, deputado Ricardo, tem o seu regimento, deputada Cibele. E o regimento existe. Eu fui parlamentar também, e quando cheguei lá, procurei saber como era o real funcionamento, deputado Paulo. O regimento existe para, na divergência, deputado Davi Davino, resguardar o direito das minorias, para que elas não sejam atropeladas. Mas a política é tão bonita, deputada Jó Pereira, que para a convergência substitui-se tudo, até o regimento. Esse plenário é soberano. Se houver convergência para a gente votar o rateio dos professores essa semana, deputado Galba, dá para votar. E a gente paga esse dinheirinho para uma categoria tão sofrida que deu os maiores resultados em avanço de qualidade da educação da nossa história no último período recente, antes do carnaval. Senão a gente vai impor essas pessoas a passarem o carnaval com o seu dinheiro depositado no banco. Nós vamos reeditar o confisco que foi feito pelo ex-presidente da República, alagoano, Fernando Collor de Mello. O cara sabe que tem um dinheiro dele, deputada Cibele, mas está lá no banco depositado, ele não pode sacar, deputado Davi. Então qual é o convite que faço? A Assembleia Legislativa, se houver divergência, deputado, se algum deputado imaginar que não devemos pagar agora, devemos pagar depois do carnaval, esse direito será resguardado. Porque o regimento protege a minoria, mas pela força da unanimidade da convergência, substitui-se no parlamento o próprio regimento. Eu já vi várias vezes. Então eu queria citar um exemplo para os senhores. Certa vez, eu era prefeito e o senador Renan Calheiros era presidente do Congresso Nacional, desembargador Washington Luiz. E chegamos lá, nós prefeitos, atrasados, final de ano, mas todo mundo apertado. A presidência da República tinha anuído a criação do 1% do FPM. O primeiro deles, deputada Flávia. De lá para cá criaram outros, graças a Deus, para ajudar os municípios. Era fim de ano. Se não votasse, deputada Fátima, os municípios não receberiam no ano subsequente, só no outro. Só 2 anos depois. E aí, numa sessão em que todos os senadores votaram unanimemente, foi quebrado o interstício. Várias vezes. O deputado Marcelo Beltrão era presidente da AMA. Se recorda deste dia. O Senado, ao final de uma noite exaustiva de trabalho, anunciou à federação que os municípios, a partir do ano seguinte, receberiam 1% a mais do FPM. Então, presidente Galba, diante dessa relação muito próxima, do espírito republicano, do sentimento que estamos todos no mesmo barco, vamos começar o ano oferecendo a esta categoria tão importante que são os professores de Alagoas a distribuição do rateio. Se não der,
paciência. Estará depositado o recurso deles e eles receberão depois. Eu quero finalizar as minhas palavras dizendo uma coisa mais pessoal sobre a Assembleia e sobre a nossa relação. Presidente, deputadas e deputados. Cada vez que eu vinha aqui, no passado, eu vinha mais inseguro, menos seguro do que estou agora. No sentido de que hoje, alguns anos mais experiente, eu já sei exatamente qual é a minha responsabilidade. Já sei exatamente qual é a altura do sarrafo que eu tenho que saltar. Ele não é baixo, presidente. Mas quando eu venho aqui, eu sinto as minhas energias revigoradas. Porque hoje, e aí eu queria, presidente Galba Novaes, pedir ao senhor para que relatasse o que ora falo aqui ao presidente Marcelo Vitor. Eu sinto muito mais segurança na nossa relação para que a gente salte esse sarrafo e continue resolvendo os problemas de Alagoas. Então eu queria finalizar dizendo que os alagoanos esperam de nós exatamente isso. E eu tenho certeza que é isso que nós entregaremos no ano legislativo 2020. Muito obrigado, senhoras e senhores, deputadas e deputados. Meus colegas deputados, em primeiro lugar, nós queríamos fazer um agradecimento especial ao governador do Estado, que, cumprindo o seu papel constitucional, regimental dessa casa, comparece, né, aqui presencialmente. Poderia até, como aconteceu em alguns momentos, ter mandado um representante para trazer essa mensagem. Essa mensagem também poderia chegar aqui e ser entregue ao primeiro secretário, que fazia a leitura da mesma, mas o governador fez questão, né, de fazer o seu pronunciamento, e como tem o domínio, né, fala muito fácil e dá muito explicativo, ele o fez aqui para toda a sociedade. Nós estamos numa transmissão aqui ao vivo, e o fez isso. Então, governador, fica aqui o agradecimento. A sociedade alagoana reconhece o seu trabalho em prol dos alagoanos. Alagoas avançou muito, né, e o senhor mostra isso assim com muita propriedade, com dados. O lugar que Alagoas ocupa no cenário nacional é muito propositivo. Então, para nós, deputado Antônio Albuquerque, é uma honra muito grande, um orgulho. E digo isso principalmente para mim, que sou do seu partido, né? Nosso partido aqui tem 5 deputados estaduais, né? Inclusive uma mulher, deputada Jó, que faz parte do partido, deputado Nezinho, deputado Olavo, deputado Marcelo Beltrão, e esse que vos fala. Então, governador, nós vimos, o Alagoano ele tem presenciado por onde anda, a gente tem visto comentários, não só na classe política, mas o próprio cidadão comum, da satisfação que tem pelo seu trabalho, né, na aplicabilidade das políticas públicas, seja na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança pública. Então, a gente pode dizer, o alagoano, nós estamos bem representados em termos de gestão, nós estamos muito satisfeitos de ter dado essa procuração a Vossa Excelência para nos representar no Executivo. Isso é muito bom para o alagoano, que a gente tem visto nos estados por aí afora. São muitas dificuldades, alguns estados, inclusive, que não conseguiram cumprir as suas obrigações, né, do ano passado, né? E aqui se encontra tudo em dia. E, dizendo isso, passa-se esse agradecimento em nome do Parlamento e também agradecer ao senhor pelo reconhecimento de Vossa Excelência a este Poder Legislativo, não é? Mostrando que o poder mais representativo de uma sociedade, que é o Poder Legislativo, eu sempre digo aqui, governador, que o Executivo ele vai para uma competição, uma disputa, e se elege com a maioria. E que o Legislativo não, ele é a totalidade de uma sociedade. Você tem todas as facções,
todas as filosofias políticas estão aqui representadas. E essa casa tem contribuído muito. O presidente, deputado Marcelo Vitor, tem nos dado assim, oportunidade nunca vista. Eu tenho 26 anos de mandato, fui inclusive presidente no poder, mas nunca tive tanta liberdade de atuar, né? Tanta liberdade de ter das prerrogativas respeitadas, das oportunidades, como nós estamos tendo aqui na Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia mudou para melhor, uma Assembleia altruísta, propositiva, e sendo assim, aqui a presença do nosso querido desembargador Washington Luiz, todas as relações assim, institucionais, o deputado Marcelo Vitor tem cumprido com muita fidalguia, com muito respeito, com muita propriedade, né? Tivemos um exemplo, há uns 2 meses atrás, ligou um representante do Tribunal de Justiça solicitando para ver que tinha os 14 projetos aqui para dar celeridade. Hoje esses 14 projetos não existem mais. Já foram dado parecer, já foram aprovados por esse plenário e já se encontra, já se transformou ali para ser executado. Então esse é o trabalho que a nossa Assembleia tem feito, né? E isso é que me deixa satisfeito. Como eu disse, são 26 anos de mandato e nunca tive a oportunidade de exercer com tanta liberdade como nós estamos exercendo. Encontramos alguns empecilhos, é verdade, porque eu que sempre fui, por força de profissão, legalista, hoje parece que a idade faz com que a gente seja até mais justo do que legal. Até às vezes eu cito algumas frases de exemplo, que eu digo, antes de aplicar a lei, faça a justiça, porque a gente vai ficando mais, a idade vai chegando, vai ficando mais sensível, vai agindo mais pela emoção. Então a gente vê que às vezes a lei, ela não é justa, não é? Então, hoje eu estou flexibilizando. Está na hora de abandonar a advocacia, que o advogado não pode flexibilizar, ele tem que ir de acordo com a parte legal das coisas. E o deputado Marcelo Vitor é muito legalista, cumpre o regimento. Nós estamos assim com essa proposta, o senhor assim chegou aqui, colocou a questão do Fundeb, muito importante. Todos, sem exceção, os 27 deputados aqui têm esse compromisso, né? E que nós só não faremos se houver impedimento legal. Quem conhece o nosso presidente sabe que ele age assim. Mas iremos fazer, iremos dar o melhor da gente, iremos agir sem... Por exemplo, nós temos 15 sessões, não vamos cumprir as 15, não, vamos cumprir uma sessão. Falo aqui, inclusive, com o presidente da Comissão de Justiça, esse projeto, assim que for lido, que deve ser lido amanhã, nós, chegando na Comissão de Justiça, tem que a deputada Jó, faz parte, deputado Davi Maia, deputada Cibele, deputado Francisco Tenório, deputado Antônio Albuquerque, deputado Bruno Toledo, acho que os 7 eu já citei aqui, que todos têm esse compromisso. Eu posso até me dizer e pedir permissão aos colegas, é uma prerrogativa do presidente, para dizer que eu vou avocar para dar parecer, para que a gente, em chegando lá, num primeiro momento, a gente dê esse parecer para que se dê prosseguimento. Vamos ter que passar por outra comissão, exemplo da comissão do deputado Bruno Toledo, que está aqui presente, mas tenho certeza que nós iremos fazer isso. E o compromisso do senhor com essa classe é muito grande, mas não é assim, maior do que o desse Poder Legislativo, também com essa sociedade que a gente está aqui representando. Então, iremos fazer isso, tenha certeza, como sempre foi feito. O trabalho e o reconhecimento da sociedade pelas ações de Poder Executivo, ela tem a contribuição essencial, fundamental do Poder Legislativo, que é o poder fiscalizador, é o poder que aprova a principal obra do governo, que é o orçamento, e nós estamos aqui justamente para cumprir esse papel. Então, fica aqui mais esse registro, agradecendo mais uma vez a Vossa Excelência, a sua forma democrática de tratar esse poder, o respeito às prerrogativas do Poder Legislativo, a harmonia que existe e, principalmente, a independência, que é o que a gente prega aqui na nossa sociedade. Então, agradeço a todos, quero agradecer a participação do deputado, do ex-deputado e atual desembargador Washington Luiz, que hoje viu algumas inovações, estava até fazendo alguns elogios da estrutura física da casa, de como a gente vem tratando isso aí. Isso deve ser a liderança do deputado Marcelo Vitor. Quero agradecer ao doutor Márcio Roberto, nosso amigo pessoal, pessoa de bem, decente, que eu tenho grande admiração. Quero agradecer ao doutor Carlos Eduardo Monteiro, subdefensor geral, representando aqui o doutor Ricardo Mel. Quero agradecer aos senhores, principalmente aos senhores deputados
estaduais aqui presentes, hoje 22 deputados aqui presentes, os 4 que não compareceram, os 5, aliás, o deputado Marcelo Vitor, deputado Bebeto, Olavo Breno e Marcos Barbosa, justificaram, inclusive, a impossibilidade de estar aqui nesse momento. Regimentalmente, nós teríamos que dar início a essa sessão no dia 15, que foi sábado, né, deputado Antônio Albuquerque, que foi transferido justamente para o horário de hoje, na terça-feira, por ser o horário regimental das sessões, então eles não puderam comparecer, mas aqui eles tinham representado pela grande maioria. Quero agradecer aos funcionários da casa, quero agradecer à imprensa em geral e, mais uma vez, sendo redundante, dizer da nossa satisfação. O nosso líder do governo, Silvio Camelo, que às vezes é mesmo como líder do governo, mas tem na necessidade, que a gente sabe que a sua... tem um grande respeito à oposição, e às vezes mesmo sabendo que Vossa Excelência, quando pratica algum veto por força da legalidade, ele age aqui com a justiça, faz o outro lado, e até tem votado conosco e derrubado alguns vetos que é necessário para a nossa sociedade. Então, governador, muito obrigado. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar nesse momento presidindo essa sessão de instalação dessa sessão legislativa nessa casa, com a presença da maioria maciça, esmagadora dos senhores deputados. Então, com a graça de Deus, antes, pois não, deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, eu gostaria de, na oportunidade, também fazer os meus agradecimentos à presença do governador do Estado, que de forma bastante elegante e, sobretudo, verdadeira, discorre sobre os avanços do seu governo, naturalmente, do nosso Estado, ao tempo que reconhece a parceria, que já é preceito constitucional, é recomendação constitucional, da harmonia que deve pautar as ações dos poderes constituídos. Naturalmente, como alagoano e parlamentar que sou, também parabenizo o governador Renan Filho, e queria dizer que ele foi bastante feliz na avaliação ou no que discorreu sobre as prerrogativas do Poder Legislativo e também da sua preocupação em agilizar a aprovação desse rateio para os professores. Como vejo nisso, senhor presidente? Uma preocupação muito legítima, por demais justa, sabendo que estamos numa semana que antecede o Carnaval e que não apenas decorre da necessidade da aprovação dessa casa, mas também do trâmite para a sanção, publicação, para que a partir daí possa efetivamente o Poder Executivo lançar mão desse recurso e distribuí-lo aos seus legítimos donos, que são os servidores da educação, os professores. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que aproveitasse o alto quórum que nós temos, encerrasse essa sessão, convocasse uma sessão extraordinária para ainda hoje, avocasse, como o presidente já o fez, a matéria na Comissão de Constituição e Justiça, ou com a permissão dos membros da 7ª Comissão e da Comissão de Orçamento, fizéssemos uma sessão conjunta, tivéssemos um parecer conjunto dessa matéria, que nós trouxéssemos ela ainda ao plenário no dia de hoje e pudéssemos naturalmente votá-la. Quero acreditar que não há qualquer discordância por parte dos senhores deputados presentes a essa sessão, de sorte que também entendo que o presidente da casa, o deputado Marcelo Vitor, mesmo no momento de dor, de luto, ele não será objeção a isso. Conheço o caráter do presidente e as suas decisões já são conhecidas de todos. Então, apenas sugiro a Vossa Excelência, já que o regimento nos permite, e que já que estamos aqui reunidos, que estamos numa semana do Carnaval, se nós amanhã viéssemos a nos debruçar sobre essa matéria, de sorte encaminharíamos ela ainda amanhã para o governo. Porém, se nós aproveitássemos o alto quórum dessa sessão,
nós poderíamos já atender a essa solicitação do governador e, principalmente, atender à necessidade dos professores de Alagoas que estão aguardando, e muitos deles se dirigem a cada um de nós nessa solicitação. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução da sessão, dizer que Vossa Excelência é um parlamentar atuante, combativo, experiente e que, por certo, faz jus ao cargo de vice-presidente desse parlamento, e eu agora, dele e das suas obrigações, se desincumbe com bastante desenvoltura. O meu abraço a Vossa Excelência, os meus parabéns, e deixo aqui a minha sugestão. Muito obrigado a Vossa Excelência. Quero agradecer as palavras do deputado Antônio Albuquerque, né, qual retribuo, Vossa Excelência, um decano nessa casa, conhece como ninguém o nosso regimento. Então, queria só, assim, nesse momento, que Vossa Excelência me desse a oportunidade de dar uma explicação aqui, por exemplo, até regimental. Nós estamos, assim, numa sessão solene. Eu não poderia, assim, de forma nenhuma, fazer uma convocação numa sessão extraordinária, numa sessão solene. E, assim, a gente conhece, assim, o nosso querido deputado Marcelo Vitor. Ele, como eu disse, é muito legalista e me deu essa oportunidade, mesmo no momento de dor, de estar presidindo essa sessão. E como eu sou substituto eventual, e o substituto tem que seguir, na realidade, uma linha de ação que é a normativa do nosso querido presidente, não será, deputado Antônio Albuquerque, peço perdão, mas, assim, não será 24 horas que, assim, irá atrapalhar. Eu tenho certeza que o deputado Marcelo Vitor, amanhã, ao assumir, ele irá fazer essa leitura. Nós iremos juntos, eu e Vossa Excelência, nós que fazemos parte da Comissão de Justiça, pedir a ele para que, se for necessário, a gente suspenda a sessão e faça a reunião da Comissão de Justiça, da qual aqui eu já coloquei, que darei o parecer imediatamente. Logicamente, como eu disse, não vamos usar da prerrogativa regimental da presidência da comissão, mas a prerrogativa de entendimento de todos os membros da comissão, que tem sido sempre assim, para que a gente dê esse parecer, para que amanhã faça a votação desse parecer, né, cumprindo essas normativas, e que na próxima quinta-feira nós possamos aprovar e encaminhar ao nosso governador, que está aqui ansioso, logicamente, para, né, pagar no menor espaço de tempo possível aos professores, tanto quanto a gente aqui. Então faremos isso. Mas, assim, por ser uma sessão solene, eu não queria fugir desse entendimento. Eu queria pedir a permissão de Vossa Excelência nesse momento para que a gente deixasse que o deputado Marcelo Vitor patrocinasse essa ação amanhã, que terá a mesma celeridade que se fosse feito isso hoje. Então, agradeço a Vossa Excelência e, né, agradeço a todos os deputados aqui presentes. Né? Mais uma vez agradeço ao senhor governador, né, da nossa satisfação dele aqui. Nós vamos pedir para que a banda da polícia toque o hino do estado de Alagoas, para que assim a gente faça o encerramento dessa sessão solene. Todos de pé, por favor.
Agradecendo mais uma vez a presença de todos, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. E convoco os senhores deputados para, em horário regimental, no dia de amanhã, nos reunirmos.